som. Já estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Oi, boa noite, dos Mulheres Exponenciais. A gente está aqui no Instituto Seva para uma live. Né, Dani? Isso mesmo. Boa noite. Enquanto as pessoas vão chegando aí, a gente vai aqui se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o que nós vamos tratar hoje, né? E a gente eu vim aqui hoje conversar com a Manu sobre o Ho'oponopono, que é uma técnica acho que a gente pode dizer que é um mantra até, que veio a partir de uma oração, né? E eu vou falar um pouquinho, enquanto as pessoas vão chegando aí, eu vou falar um pouquinho sobre como o Ho'oponopono chegou na minha vida. A gente procura, né, em geral, a gente busca oração ou alguma ferramenta, algum apoio, quando a gente está passando por algum momento, por alguma dor na vida, por algum momento mais difícil na nossa vida. E esse caminho de desenvolvimento pessoal e espiritual, ele foi mais forte na minha história a partir do momento que eu passei por um divórcio. Algumas pessoas já conhecem essa história, mas foi um momento que eu precisei focar muito no meu desenvolvimento pessoal. Eu sempre fui muito dedicada à minha busca de desenvolvimento profissional, sempre tive alguma ligação com a religiosidade, mas aquele foi um momento, há quase 5 anos atrás, que realmente eu precisei olhar um pouco para mim e buscar o meu equilíbrio. O Ho'oponopono foi uma das primeiras ferramentas que, talvez por ação do destino, para quem acha que o destino existe, chegou até mim, chegou de uma maneira, não foi muito leve, viu? Eu e a Manu estávamos conversando um pouquinho mais cedo. O Ho'oponopono chegou de uma maneira bem avassaladora, algumas pessoas foram conversando sobre isso. E para quem viu aí as nossas últimas postagens, ou para quem já ouviu falar em Ho'oponopono, parece quase milagroso como 4 frasezinhas, né, ou a repetição de algumas frases pode transformar alguma coisa na nossa vida. Mas o Ho'oponopono aconteceu desse jeito na minha história. Então, naquele momento de muita dor, foi por meio do Ho'oponopono que eu consegui ir voltando ao meu equilíbrio e mudando a maneira de ver todos os problemas, as dificuldades que eu estava enfrentando. E sim, aí eu passei a não simplesmente a acreditar, mas a viver as mudanças que o Ho'oponopono estava sendo capaz de fazer na minha vida. E aí eu, cientista que já era naquela época, quis buscar os motivos, né? Como que simplesmente dizer sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, podia transformar alguma coisa. Qual era o mistério? O que tinha nessas frases? E mais ainda quando eu comecei a ser solicitada para explicar um pouco isso para as outras pessoas. Então eu não conseguia entender como eu ia explicar isso para alguém simplesmente dizendo, olha, funciona, repete essas 4 frases que vai ficar tudo bem. Como que eu ia convencer? Embora hoje eu já acredite que algumas coisas a gente precisa primeiro ver acontecer para depois acreditar. Coisa que para um cientista não é muito usual. A ciência ensina a gente primeiro a testar, a ter certeza, para depois dizer alguma coisa a aquele respeito. Mas no caso de algumas ferramentas dessas de desenvolvimento pessoal ou de espiritualidade mesmo, realmente em muitos momentos a gente precisa ver acontecer, a gente primeiro precisa acreditar para então poder ver acontecer. E o Ho'oponopono aconteceu dessa maneira na minha vida, mas eu, pesquisando, entendi que não simplesmente falar aquelas palavras, mas sentir ou vivenciar, falar com sentimento envolvido, cada uma dessas frases, isso era capaz de mudar, de alterar o padrão de vibração que eu estava emitindo. Então, com fundamentos na física quântica, a gente pode encontrar essas explicações. Basicamente, o Ho'oponopono traz sentimentos de amor e de perdão. E esses 2 sentimentos são sentimentos que têm um alto padrão vibracional. Então, quando a gente passa a olhar para todos
os eventos que acontecem na nossa vida, especialmente os eventos ruins, que nos deixam com sentimentos negativos, né? Deprimidos, com tristeza, com mágoa, com raiva, especialmente nesse momento, quando você consegue perceber, primeiro ter ciência, né? E para isso o autoconhecimento tem uma importância e uma ligação também muito grande. É preciso se conhecer para entender que naquele momento você gerou ali um sentimento de um padrão vibracional baixo e que você precisa parar e mudar a vibração que está sendo emitida. Porque, segundo a física quântica, quando você faz essa alteração, você altera todo o ambiente que está à sua volta. Então, assim é fácil entender por que repetir 4 frasezinhas com sentimento é capaz de mudar a vida que você está levando, né? Na verdade, é a maneira de encarar as situações, alterar o padrão de vibração do seu corpo para aí mudar o padrão de vibração de tudo que está à sua volta. Então, hoje eu estou aqui com a Manu, a minha guru do Ho'oponopono, com quem eu fiz o primeiro curso e que até hoje é uma mestra, uma mulher maravilhosa, super inspiradora. A Maria Silva Orlovas, ela é terapeuta, é escritora de vários livros. Ela foi a minha guru desde o começo e eu fiquei sabendo, por meio da internet, que ela viria a Uberlândia, minha terra natal, para dar um workshop, uma palestra que ela tem dado pelo Brasil todo. Então, aproveitei essa oportunidade para vir até aqui e a Emanuele é a organizadora do evento e eu vou deixar ela agora se apresentar, mas ela trabalha com várias terapias que são também ferramentas que têm sempre esse objetivo, né, de fazer a gente se conhecer e buscar esse crescimento, desenvolvimento pessoal e melhora de todo esse equilíbrio, que é o que a gente mais quer na vida, que é o que a gente quer fazer com mulheres exponenciais, fazer com que outras mulheres ou outras pessoas consigam também vibrar mais alto, ser mais felizes, mais equilibradas. Crescer exponencialmente. Isso, com toda certeza. Então, Manu, com você. Primeiro eu queria agradecer o convite da Dani, da Renata, que está aqui atrás nos filmando. Para mim é sempre um prazer falar de Ho'oponopono, falar de práticas integrativas, que é com que eu trabalho, falar sobre autodesenvolvimento e espiritualidade. E nada melhor e mais bonito dizer, né, de uma prática que eu aprendi com alguém que me inspira muito, né? Aqui é a Maria Silva Orlovas, que assim como a Dani disse, também é uma das pessoas que me inspiram nesse caminho do Ho'oponopono. E hoje falar de Ho'oponopono para vocês é para mim uma grande honra, porque é uma prática que lá atrás, lá quando eu comecei o meu caminho nessas práticas todas que eu fui descobrindo, eu vou confessar para vocês, eu não dei o devido valor. E eu sei que tem muitas pessoas aí que assistem, que às vezes ouvem alguém falar dessas frases, simples frases, e duvidam, né, da eficácia, da prática em si, se realmente isso funciona, se não funciona, se isso é simples demais, como eu pensava na época. E o tempo passa, a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, tanto em energia quanto em consciência, e algumas coisas voltam. E o Ho'oponopono voltou de uma forma muito intensa, a convite da Maria Silvia. Eu já acompanho a Maria Silvia há muitos anos, e agora teve a oportunidade de trazer ela aqui, fechando, né, esse conhecimento para as pessoas que estão aqui em Uberlândia. Então, quando esse conhecimento voltou e veio de uma forma através de convite de uma pessoa que me inspirava muito, que me inspira muito, eu comecei, nossa, se a Maria Silvia está falando isso, se a Dani também está experimentando a mesma coisa, se a outras pessoas que eu também gosto e admiro estão falando de Ho'oponopono, deixa eu olhar para isso aqui agora. Então foi assim que eu comecei a pesquisar e me aprofundar nessa prática tão simples. Então, para quem está aí ouvindo pela primeira vez o que é o Ho'oponopono, ouvindo sobre essa prática, a primeira coisa que a gente precisa fazer é compreender os nomes, né? Muitas coisas na nossa época, hoje em dia, a gente vai perdendo os sentidos das coisas. As palavras significam, mas o tempo vai passando, a gente muda. E o que é Ho'oponopono? Segundo Morná Simeona, que foi quem atualizou o método e trouxe pra gente, Ho'oponopono significa técnica de correção, né? Ho'oponopono, Ho técnica, Oponopono correção.
E como eu disse, a Morná, ela é uma descendente dos Karunas, que são tribos ancestrais que moravam, moravam e existiam no Havaí. E ela, com esse arte pesquisadora que a Dani também tem, que ela acabou de dizer, ela começou a pesquisar várias filosofias que existiam no mundo todo. Então ela estudou teosofia, ela estudou coisas que naquela época para ela fazia sentido. E foi aí que ela começou a atualizar o método, deixando a essência do método dos ensinamentos Karunas para que nós, enquanto sociedade moderna, pudéssemos compreender o que é essa técnica de correção. Então ficou muito conhecido, né, o Ho'oponopono depois do lançamento do livro do Joe Vitale, né, o Limite Zero. E o que seria esse limite zero? É quando eu consigo silenciar ou quando eu consigo esvaziar o meu ser de todas as memórias disfuncionais que a gente carrega na mochila, né, Bruno, que está aqui também assistindo. A gente carrega na mochila essas memórias e uma coisa que eu acho muito interessante, faz parte dos pilares do Ho'oponopono, é o desapego, né? E a dor gera apego. Então, quantas dores que a gente está aí carregando na mochila e a gente não quer soltar por nada. Manu, e essa, na verdade, são as crenças limitantes, mas tem algumas outras memórias que teriam uma outra denominação, porque, assim, popularmente, essas memórias guardadas e que realmente não deixam a gente evoluir, a gente está bem conhecido, né, esse termo popularmente como crença limitante, né? Mas você tem algum outro tipo de memória que não é essa, ou você está se referindo exatamente a isso? Na verdade, eu estou me referindo às memórias que a gente cria, tanto no nosso dia a dia, porque o que são as memórias, né? Se eu estou atenta a algo, se aquilo me captura de alguma forma, eu registro aquilo como memória, porque eu estive atenta àquele momento, registrei. Se aquilo me gerou uma interpretação não tão boa assim, eu vou guardar isso dentro de mim com uma interpretação disfuncional. E às vezes aquela mesma situação em outros contextos começam a repetir, e o que eu trago na minha lembrança? Aquilo que eu carreguei, né, decodifiquei naquele momento, eu trago aquilo de volta. Então é como se eu estivesse revivendo de novo. Eu acho muito importante a gente prestar atenção nisso que a Manu está citando, que é a respeito da interpretação, porque o evento em si, né, às vezes é uma memória que pode ser feliz até para uma pessoa, mas que deixa limitações até e que está travando até o fluxo da energia, até fazer as coisas circularem, funcionarem bem, porque foi a maneira como aquele fato foi interpretado naquele momento. Então é importante entender isso, porque às vezes a mesma memória entre dois irmãos, por exemplo, que vivenciaram situações semelhantes, ela pode ser uma memória que dificulta o desenvolvimento de um indivíduo, mas que não acontece para o outro. E na verdade, nós estamos falando aqui de memórias que já estão guardadas, mas quando a gente começa a perceber isso, que essa memória guardada tem a ver com a sua interpretação, a gente também muda o que a gente vive hoje. Porque tudo, na verdade, essa memória que vai ficar guardada de um evento que aconteceu hoje na sua vida, quando você passa a ter consciência de que você vai guardar essa memória e que ela pode te trazer consequências futuras, você passa a ser dono da responsabilidade de escolher como você vai guardar essa memória. Então, eu estou trazendo um pouco para o momento presente, né? Porque adianta a gente curar todas as memórias, então o Ho'oponopono tem muita utilidade nesse sentido, mas ele também tem uma utilidade para a gente ver como a gente está vivenciando o hoje. Então, ele tem um objetivo de limpar as memórias vividas, mas também tem um objetivo de fazer a gente interpretar de maneira diferente o que a gente vive hoje para guardar essas memórias de uma maneira diferente para o futuro. E eu acho extremamente importante pensar nisso, porque a maioria das pessoas pensa, não vou ficar olhando para essas memórias não, já passou, deixa isso quieto lá. Mas esquece que essas memórias que a gente vai criando no dia a dia, e olha que eu não estou falando nem de vidas passadas, eu não estou falando do momento presente, dessa atual existência, do nosso dia a dia, porque se eu for falar das memórias de vidas passadas, nossa, vai dar muito pano para manga, né? Então, a gente precisa focar
no que a gente está vivenciando nesse dia a dia. Porque se eu tenho uma vivência que é disfuncional agora, como vai ser o meu futuro? Quais são as memórias que eu estou, nesse momento, vivenciando, retendo na minha existência, no meu ser, dentro do meu próprio ser? Porque o nosso futuro, ele é uma reverberação do que está acontecendo nesse exato instante. O seu presente é o que foi vivido lá atrás. Então, o Ho'oponopono, um dos primeiros pilares que existem no Ho'oponopono é, primeiro, foi como foi. Tem como mudar? Tem como você voltar lá atrás e falar assim, deixa eu voltar no tempo, não, agora eu vou voltar no tempo porque eu tenho consciência, vou fazer tudo diferente. Não tem jeito. Foi como foi, ponto. É um ato, se fosse definir uma única palavra, seria aceitação. Foi como foi. Primeira coisa, aceita o que aconteceu lá atrás. Mas aceita no sentido de, olha, foi assim, eu não preciso vivenciar a mesma situação, o mesmo ensinamento, né? Porque é tudo mais um pilar. Tudo dentro do Ho'oponopono são lições, são aprendizados. Não existe o karma como uma punição, existem lições, porque o Ho'oponopono, acima de tudo, além de técnica terapêutica, é um estilo de vida, ou seja, é uma filosofia. Então, se eu começo a aprender a limpar essas minhas memórias que já foram passadas, eu começo a me tornar um pouco mais presente aqui e agora. E a partir desse momento que eu vou me ancorando no presente, eu vou construindo um futuro muito mais funcional do que eu vivi até aqui. Mas tudo isso começa pela aceitação, pelo reconhecimento de que foi assim. Uma outra coisa que no Ho'oponopono também é muito importante se lembrar é que a Dani comentou algo sobre as escolhas, né? Dentro do Ho'oponopono a gente é 100% responsável por nossas escolhas. A gente é 100% responsável por tudo que a gente está vivenciando. Se eu estou aqui agora e está todo mundo aqui reunido, né, para fazer essa gravação, eu escolhi ser assim. Então eu sou 100% responsável por essa experiência, mas eu não posso controlar a experiência. Então a gente poderia dizer que nós somos 100% responsáveis, mas eu não tenho 100% do controle. Então a gente controla a luz, controla a outra luz, controla o telefone que está aí, que a Renata está segurando, mas pode ser que daqui a pouco a internet comece a dar pane, e aí? Está tudo pronto. Eu escolhi essa experiência, mas a divindade tem um plano que talvez não esteja tão alinhado com a experiência que eu escolhi. E aí eu preciso abrir mão. E aí eu pergunto, né? Quantos de nós estamos, de fato, dispostos a abrir mão do controle? Quantos? Quer perguntar pra galera lá, fazer um joinha, quem estiver disposto? Dá joinha aí, então. A Renata tá aí no background, você não tá de apoio. Então, ó, dá joinha. Quem aí tá disponível a começar a abrir mão do controle? Foi como foi. Se vocês olharem para trás, vocês escolheram as experiências que viveram e trouxeram vocês até aqui. Controlaram? Controlaram? Eu acredito que na medida do possível, que não. Ó, temos corajosos aqui dando joinha. Então, ó, esse é um dos pilares mais importantes dentro do Ho'oponopono. Aceitar de fato que eu sou 100% responsável, mas que eu também não tenho 100% do controle. E aí é que vem, né? Eu sinto muito por tudo o que eu permiti que entrasse no meu campo, na minha mente, no meu coração. Porque a gente permite experiência, eu escolhi deixar a porta aberta. E aí eu vivenciei tudo isso. Aqui a Maracubia comentou aqui, falta coragem para justamente entregar, né? É verdade, a gente vê muito essa coisa da meditação, até de você falar as palavras e joga pro universo, né? Todo mundo fala o que você quer, mentaliza e joga pro universo. E com certeza essa é uma grande dificuldade que todos nós temos, porque no fundo a gente não quer que o universo decida. A gente até sabe, à medida que a gente vai fazendo isso tudo, que a gente realmente não tem controle. Eu queria comentar uma coisa sobre essa da responsabilidade. Uma vez me perguntaram, mas e se alguém me faz mal?
né? Se eu tô num relacionamento e eu sou traída, por exemplo, como que eu vou dizer que eu sou responsável por isso se o outro, que ele que escolheu, não fui eu que escolhi? E aí, essa coisa da responsabilidade, na verdade, esse momento é o momento de pensar como que eu vou jogar essa culpa nas minhas costas e não na da pessoa que fez isso. E aí eu acho muito importante também a gente perceber a diferença da culpa e da responsabilidade, né? Porque quando você se sente culpado ou culpa o outro, a culpa, ela é limitadora realmente, né? Você se sente culpado, parece que nem o outro, nem você tem como agir. Enquanto quando a gente se sente responsável, não talvez responsável pelo ato em si, pelo que aconteceu, mas muito responsável pelo que você vai fazer, aquela frase super célebre, né, conhecida, não importa o que te aconteceu, importa o que você vai fazer com o que te aconteceu. Então, talvez você não seja responsável pelo evento em si, mas você sempre vai ser responsável pelo que você vai fazer com aquele evento, o que ele vai transformar em você, na sua vida. A Oprah tem uma frase que diz muito sobre isso, né? Eu não preciso conhecer uma pessoa, mas se eu tô tendo uma experiência com qualquer pessoa no mundo, né, seja com pessoa, com situações, com objetos, se aquilo me comove de alguma forma, se aquilo me toca de alguma forma, aquilo me captura. E se aquilo me captura, eu tenho a obrigação de transformar esse sentimento que me capturou, ainda que eu não conheça a pessoa, ainda que aquela situação seja nova para mim. Então, a Oprah também fala nesse mesmo sentido. E dentro de Ho'oponopono, uma das frases fundamentais e também tida como pilar não existe culpa. Não tem como falar em culpa dentro de Ho'oponopono. A gente fala sempre de autorresponsabilidade. E com toda a sinceridade do meu coração, a gente precisa começar a assumir a autorresponsabilidade e, de uma certa forma, da nossa própria vida. Porque senão a gente está parecendo um barquinho no meio do mar. O vento toca, eu vou junto. O vento toca, eu vou para o outro lado. Então, qual é a responsabilidade que eu tenho, nesse momento, com a minha existência, com a minha evolução? Qual é o patamar que eu quero alcançar daqui 3, 4, 5, 6, 10 anos? Começar a ter objetivos claros para ir construindo esse caminho. Senão, não deu certo? A culpa é do marido, que não deu o apoio necessário. A culpa é da minha mãe, que me traumatizou na infância. Sempre vai ter alguém. E aí a gente sai desse joguinho, algoz, vítima, de culpa. E é por isso que é preciso coragem, porque realmente quando você olha para você como responsável, você não tem mais a quem apontar o dedo. Então é preciso coragem, porque você finalmente vai ter que dizer ou vai ter que reconhecer: sou eu aqui no comando. Então o que vier de bom ou de ruim é minha culpa. Esse culpa e a culpa, entendam, a minha responsabilidade, né? Não é mais esse sentido dessa palavra. Mas sabe o que está me lembrando, Dani? Agora eu vou linkar um pouquinho os temas, porque eu acho que é importante e cabe nesse momento, né? A gente trabalha também dentro do Ho'oponopono com, digamos assim, 3 figuras importantes, né? A figura da criança, da mãe e do pai. A mesma coisa acontece com a constelação familiar. Então, quando a gente fala de responsabilidade, a gente fala de assumir o adulto que a gente é, que nós somos, né? Eu acho que a maioria das pessoas que está assistindo esse vídeo tem mais de 18 anos, ou seja, são adultos, né? Então, até que ponto eu estou de fato aqui, ó, pisando no meu lugar de adulto? Até que ponto? Ou em qual momento eu vou começar a pisar nesse lugar de adulto? Porque se eu não estou nesse lugar de adulto na minha vida, aí eu posso culpar todo mundo porque eu estou na criança. E se eu estou na criança, aí eu sou uma pessoa que está sendo puxada, ou uma pessoa que está precisando ser levada no colo. E aí como é que fica a vida? Aí fica muito difícil, né? Mas aí, o que acontece? A gente traz de volta para o Ho'oponopono e começa, olha, eu sinto muito, porque eu estou fazendo isso comigo. Primeira coisa, eu tenho que falar, eu sinto muito, como um ato de auto-perdão. Nossa, eu tomei consciência agora. Então, querida alma,
querida Manu, né? Eu sinto muito por estar fazendo isso com você. Eu acho que o sinto muito, ele traz as duas coisas. Ele traz o ato de perdão a si mesmo, mas também traz a autorresponsabilidade. Porque é como se você estivesse nesse momento, se você está se lamentando porque reconheceu que é responsável por aquele evento, que acabou não te fazendo bem, né? E é tão então, interessante. Você está se responsabilizando e ao mesmo tempo se lamentando, porque reconheceu que não foi bom. E eu tô te contando isso porque eu tô mostrando pra vocês um ciclo, né? Pra eu começar a sentir muito e começar a sentir de fato que eu sinto muito, porque o Ho'oponopono tem esses ciclos, né? Às vezes eu falo da boca pra fora e começa assim mesmo, não tem outro caminho, até que eu comece a sentir. Então, quando eu assumo esse adulto e de fato olho para essa parte criança minha que está precisando de colo, está precisando de cuidado, é o adulto que faz isso, ou seja, é a parte consciente que faz isso. E a partir do momento que eu assumo essa criança, essa parte minha criança, e assumo a responsabilidade desse ser que ainda precisa de apoio, que sou eu mesma, não é outra pessoa, que são partes que existem dentro da gente, a gente começa a limpar essa criança que guarda, na maioria das vezes, todas as nossas memórias mal resolvidas. Então, o adulto é que assume esse lugar de consciência, vai lá, traz as memórias, limpa e eleva. Começa a abrir o caminho para elevar essa energia, né, solicitando a fonte criadora ou a divindade que se faça todo o processo de limpeza para que você, adulto e criança, possam caminhar juntos mais leves, mais felizes, mais harmonizados. Enquanto não há esse relacionamento, que isso também é um relacionamento de partes internas que a gente tem, fica difícil o adulto, no atual momento presente, caminhar livremente, porque tem um monte de coisas mal resolvidas aqui, né? Então, não só a criança, mas quantas partes existem em nós que eu preciso olhar, que eu preciso pegar com muito carinho e dizer, eu sinto muito, eu te amo. Quantas? Tem a criança, neném, tem, né, na fase de desenvolvimento a gente vê as crianças de várias idades, tem os adolescentes que são rebeldes e a gente quebra o pau e não sabe por quê. Então, tem todas essas fases que estão aí. E às vezes a gente acha que passou, mas as memórias elas ficam como as estrelas no céu. Não existe mais há milhões de anos, mas elas estão ali. Né, Bruno, astrólogo? Estão ali, ó, iluminando. É assim que acontece com as nossas memórias. Elas já passaram, mas estão deixando esse rastro, que aos poucos vão sendo diluídos, vão sendo limpados, vão sendo harmonizados. Mas se a gente ficar aí parado, esperando o milagre acontecer, de verdade vai ser muito difícil. Então a gente tem que assumir esse poder interno que a gente tem e começar a fazer o trabalho interno. O Ho'oponopono é mergulho dentro de si. E qual é a dificuldade para fazer isso? Porque parece tão simples, né? Fazer, mas quando a gente começa trabalhar ou mexer internamente, esse mergulho dói. Dói muito. Então, olhar para dentro é sempre muito difícil. Então, é muito mais fácil fugir disso, né? Desse mergulho interno. Então, muitas pessoas, inclusive, começam a passar por esse processo, mas em seguida deixam isso secundário, porque não é gostoso, especialmente no começo. Com o passar do tempo, isso vai ficar mais leve e sim, vai ficar muito mais agradável quando você conseguir mudar o sentimento, mudar a maneira como você está encarando. Mas esse é um exercício longo, porque a gente traz memórias antigas, a Manu citou aqui das crianças, que a gente tem essa memória da infância, mas até do adulto que a gente foi há alguns anos atrás, porque a gente, ainda bem, está no processo de evolução e a gente pode ser um adulto diferente amanhã, é isso que muitos estão buscando aqui, inclusive, mas um adulto. E por que é difícil? Porque é tão difícil. Uma vez me falaram, falar eu te amo para quem a gente gosta é muito fácil, mas o Ho'oponopono, a parte realmente mais desafiadora é falar eu te amo para quem te fez realmente mal, para quem trouxe um sentimento ruim para você, para quem te gerou uma situação desconfortável. Esse é muito mais difícil. E por que é difícil?
porque a gente está se vulnerabilizando. Quando você fala eu te amo para o outro, você não necessariamente vai receber um eu te amo de volta. Muitas vezes não vai. Independente disso, também eu acho é muito interessante a gente perceber que isso tem várias frases repetidas que falam que perdoar o outro você está fazendo bem para você, não é para o outro. Né? Às vezes a gente, naquele momento da raiva, que você está magoado, perdoar o outro parece que você está apagando o que o outro fez para você. E demora um tempo até se ter esse entendimento de que apagar o que o outro fez para você só vai fazer bem a você, porque vai te trazer esse sentimento melhor, né? Ficar preso na mágoa, no ressentimento, na raiva, não vai fazer pior para ninguém do que pode fazer para você mesmo. Então, é difícil porque você está se vulnerabilizando. E os livros da Brené Brown, que a gente tem lido vários, né? Rê tá ali atrás, mas que é uma psicóloga que traz muito desses ensinamentos. Um dos primeiros livros dela é A Coragem de Ser Imperfeito, de perceber que exatamente a gente tem vários pontos de luz e vários pontos de sombra. E a gente tem que conseguir enxergar os nossos pontos de luz, enxergar os nossos pontos de sombra, perceber que a gente tem esses pontos de sombra e ter orgulho de tê-los também e saber que a gente pode mudar. Então o Ho'oponopono talvez para algumas pessoas, talvez se você simplesmente fosse citar as palavras é uma coisa fácil, mas quando você quer dizer com o sentimento, com a intenção realmente de alterar o seu estado, né, de sofrer o processo de transmutação, que é alterar esse padrão vibracional, com este propósito, não é fácil fazer essa meditação. Então você tem que fazer, repetir várias vezes, até que você consiga internamente, realmente ter um sentimento de perdão, ter um sentimento de gratidão. E aí sim você vai conseguir mudar a mesma maneira como você está sentindo e como você está vibrando. Então, se vulnerabilizar, dizer eu te amo, dizer que é grato porque alguém te fez mal, é reconhecer que todas as experiências são aprendizados, sejam elas boas ou ruins. Então, às vezes, num estado talvez de menos evolução, né? Às vezes a gente vê alguma pessoa e fala, nossa, aquele filme A Cabana, em que o cara tinha que perdoar o cara que matou a filha dele, então um estado assim, né, extremo, mas perdoar aquele assassino não ia fazer bem para o assassino, ia muito fazer melhor para aquele pai que, ao mudar esse sentimento, né, ter realmente um sentimento de amor, entendendo, né, aí também a gente envolve o conceito de empatia, entendendo que é um ser humano também. E no Ho'oponopono a gente tem também muito, um dos pilares também, diz respeito ao entendimento de que todas as pessoas, o perdão na oração vem um pouco disso, que todas as pessoas elas têm justificativas para agir da maneira que agem. Então, aquele assassino, por mais trágica que seja essa situação, teve os seus motivos. Com certeza aquele pai não consegue entender os motivos, mas o fato é que ele é um ser humano, assim como o pai, e ele tinha lá os motivos para ter agido daquela maneira. Então, perdoar aquele indivíduo e ser grato numa situação limite como essa que eu estou citando aqui, com certeza é um processo extremamente difícil. Mas que no final, se for conquistado, se o indivíduo consegue fazer isso, o benefício é muito maior para aquela alma, para aquele indivíduo que conseguiu ser grato e entender que aquele sofrimento, aquela dor enorme está trazendo evolução para a sua alma, para o seu indivíduo, para o seu espírito, né? Então que esse indivíduo tem aprendizados para passar ali, e esse entendimento mesmo pode trazer uma paz, uma cura para aquele indivíduo, que se ele, ao contrário, mantivesse o rancor, o ódio, a mágoa e a tristeza que envolvia toda essa situação, com certeza só traria coisas ruins ali à sua volta. Então, essa vulnerabilidade, né, dizer eu te amo, essa necessidade de empatia, de entender que o outro tem motivos, e aí por isso a gente consegue, desta maneira a gente é capaz de perdoar. Quando a gente consegue entender se alguém está te tratando mal,
que talvez, muito um provavelmente, não é com né? você, é com o outro, É né? um exercício, o perdão, a gratidão, a presença, esse ato de expressar amorosidade, gentileza com as pessoas, é um exercício e faz parte de uma educação emocional e espiritual que a gente não aprende assim em qualquer lugar. É algo que até vem genuíno da alma das pessoas, né? Do próprio ser. E às vezes para algumas pessoas é difícil expressar isso naturalmente porque não tem um hábito de fazer isso. Então, para quem quer começar a praticar, para quem quer começar a experimentar um pouco desse sentimento de tranquilidade, de paz, de amorosidade, eu nem diria amorosidade já de pronto, assim, mas esse ato de gentileza na vida, começa a experimentar, começar a dizer todas essas frases do Ho'oponopono, eu sinto muito, eu te peço perdão, obrigada, né? Para você mesmo, olha no espelho e fala isso para você. Eu vou dar um exemplo que aconteceu essa semana em Brasília comigo, foi muito engraçado, porque como a gente vai mudando mesmo o estado, né? Eu já fui muito estressada, assim, eu já uma vez fui fazer acupuntura e levantei da maca toda cheia de agulhas, porque eu não conseguia ficar 10 minutos esperando a musiquinha passar. Então eu já tive num outro estágio, muito assim, de mais agitada, que eu fui mudando, eu já faço yoga, faço acupuntura, adoro, fico 3 horas lá, se for necessário. Mas essa semana no trânsito em Brasília, eu vi uma vaga sendo liberada, lá é super difícil de estacionar, qualquer lugar que você vá, e a pessoa estava saindo, eu dei seta calmamente, tranquila, oba, uma vaga, eu venho agora, e dei seta, entrei, desliguei o carro, peguei o celular, fui olhar alguma coisa, e aí bateu uma mulher no vidro, aí eu falei, abri, oi, aí ela, sua sonsa, você viu que eu estava pronta para parar nessa vaga e entrou no meu lugar? Aí eu falei, nossa, desculpa, eu não vi mesmo. Viu sim, você é uma sonsa, mas eu arrumei outra vaga. Eu falei, tá bom, tchau. E na hora que ela saiu, eu pensei, sinto muito que você tá nervosa, estressada, que aconteceu alguma coisa no seu dia. Não é, definitivamente naquele momento, não era comigo. Então assim, sinto muito, sou grata que eu agora, nesse momento, consigo perceber, nossa, como eu estou em outro momento. Então assim, e você, Dani, só conseguiu chegar nesse nível que você já estava praticando e já tinha assimilado algo desses conhecimentos, seja de Ho'oponopono, seja de outras práticas que você faz, porque senão você poderia ter outra atitude. Reagido até, né? Exatamente. E é interessante essa palavra que você disse, ó, reação. E esse modo reação, que ela acabou de explicar, sair da maca, não sei o quê, é um modo que a gente está acostumado a fazer no dia a dia. E a gente não pensa porque a gente está no automático. Então, a partir do momento que eu começo a ter algumas práticas que me colocam no cultivo, é que nem jardinagem. Eu vou cultivar novos hábitos, eu vou cultivar novas condutas, eu vou cultivar novos pensamentos, novos sentimentos, que é o que o Ho'oponopono propõe, para quando chegar uma situação extrema, assim, eu ter um paraquedas pronto para abrir. Eu já sei o que eu posso fazer. Porque senão a gente se mantém no mesmo padrão. Porque a gente já está acostumado, é mais fácil, as sinapses vão mais rápido. Tem 2 médicas aqui, elas explicam muito melhores isso. Então as sinapses vão mais rápido, porque o caminho já está formado. Agora, o cultivo, todo dia lá, põe a semente, espera nascer, né? Agoa, tira as plantinhas que vão obstruir o caminho da planta nascer. Isso é um exercício diário. Ho'oponopono, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, para toda a vida. Não tem como eu praticar uma semana e achar que vai dar efeito mágico instantâneo. Cura milagrosa não existe, o Ho'oponopono ensina isso. Não existe cura instantânea dentro desse método. É tudo um processo. Tem uma pergunta aqui, eu acho que é adequado a gente responder. A Mara Rúbia perguntou, e quando identificamos a crença limitante, racionalmente sabemos que ela atrapalha a nossa evolução, mas não conseguimos nos desprender. Como trabalhar esse apego? Então, que é o que você está falando, é um exercício. É um exercício. E começar, às vezes a gente quer começar e ser coisa rápida. Tem coisas que tem raiz. Vai arrancar uma árvore de 100 anos. Como você faz para arrancar essa árvore que tem 100 anos, tem um tronco desse tamanho e você está lá sozinha com um machadinho? Porque não tem instrumento necessário. Então, a gente vai criando isso, vai cultivando isso, até que eu consiga, de fato,
uma ferramenta adequada que me ajude a arrancar tudo aquilo lá. Mas eu posso fazer isso de uma vez? Depende, sabe por quê? A gente tem algumas estruturas da nossa personalidade que às vezes a gente quer arrancar de uma vez, mas que seria se você não tivesse isso? Que você seria se não tivesse isso? Então a gente tem que questionar, será que eu vou cortar o pilar essencial da minha personalidade? As pessoas desmontam. Então eu tenho que ir com calma. Eu não posso esperar que isso vá acontecer assim rápido e ascensionei, iluminei de uma vez. Não, é um processo. E é um processo profundo de autoconhecimento. Não tem como a gente querer pensar que qualquer técnica vai fazer efeito agora, porque você acabou de começar. Então vamos com calma. Eu acho que calma é algo que está faltando hoje nos nossos dias. Ter calma com as coisas, dar tempo para que as coisas frutifiquem, porque nada cresce do nada, nada dá fruto do nada, e a gente vai cultivando isso no nosso dia a dia. Então, se você quer olhar para um condicionamento, para um pensamento, para um comportamento que está aí, está na sua cara, você já sabe o que é, Coloca isso, olha, eu sinto muito, começa a praticar essas frases, por exemplo, do Ho'oponopono em relação a isso. Eu sinto muito porque eu ainda sinto isso, porque eu ainda faço isso. Eu sinto muito por esse padrão que eu ainda tenho. Eu peço perdão porque isso ainda está acontecendo. Mas eu entrego isso e ofereço isso à divindade para que a divindade faça a limpeza que for necessária. Porque às vezes eu nem sei quais são as memórias vinculadas a isso que eu estou percebendo agora. E não precisa saber dessas memórias. Porque a divindade sabe, é a divindade que limpa pra gente. A gente só dá o comando, a gente coloca a intenção. Eu não sei o que está me atrapalhando a olhar para isso. Eu não sei o que está atrapalhando na relação minha com meu pai, com minha mãe, com meu namorado, com esposa. Eu não sei, mas a divindade sabe. E eu coloco a intenção de melhorar isso, que nesse momento está me incomodando. Essa é a ferramenta mais potente que a gente tem para tirar aquela árvore de 100 anos lá. A divindade sabe. Cinegrafista pode fazer pergunta? Tá. Abre aí pro pessoal também fazer pergunta, mas é porque eu realmente fiquei com dúvida, Manu, com o que você está falando, assim, porque eu não tenho prática com Ho'oponopono, conheço pouco, a Dani que tem, mas a minha dúvida é assim, eu preciso fazer intencionado em alguma coisa específica, em alguma atitude, como você falou, algum comportamento específico, alguma atitude, algum pensamento repetitivo, ou eu posso simplesmente, na prática, fala um pouquinho para quem está assistindo, se você pratica simplesmente repetindo isso e pronto, ou se você tem que intencionar em algo específico. Renata, não existe uma regra, tá? A gente faz muito o Ho'oponopono do sentir. O que eu estou sentindo naquele momento que eu preciso fazer? Até dentro da prática em si, a gente vai ver que tem ciclos. Às vezes eu começo a fazer, eu faço mecanicamente. Às vezes eu faço bem aquela emoção, aquela coisa que eu não sei de onde é que vem todo aquele sentimento, mas eu choro, vem aquela limpeza. Tem dia que vai mais rápido, tem dia que vai um pouco mais lento, mais profundo. Então tem ciclos, não tem uma regra, tá? Mas se você sabe conscientemente o que você precisa, já sabe onde você precisa melhorar, você pode fazer para melhorar. Tipo, eu sei que tem algo diferente entre a minha relação e meu pai, minha relação e algum amigo, a relação meu chefe, eu já sei que tem alguma coisa ali. Eu sei que é aquela relação que eu preciso tratar. Então eu faço em relação ao sentimento que eu tenho com aquela situação. Não é para outra pessoa em específico, Posso fazer para outra pessoa? Até posso, mas é o sentimento que eu vou olhar, é o sentimento que eu vou trabalhar dentro do Ho'oponopono. Eu não sei se te esclareceu, mas eu posso também não saber. Por exemplo, tem muitas pessoas que não lembram de nada da infância. E geralmente tem algumas atitudes e comportamentos na vida adulta que a origem, se fosse olhar de forma consciente, não está no momento presente, está em outras existências até. E aí eu não sei de onde que veio essa memória. Então eu faço por aquilo que eu estou sentindo. Eu não sei o que me vinculou àquilo. Então eu faço para esse sentimento. E é sempre com essas frases. Eu sinto muito, eu te peço perdão, obrigado, eu te amo.
Não tem uma ordem pra gente fazer o Ho'oponopono. Eu posso falar sinto muito, sinto muito, sinto muito, sinto muito, sinto muito. Eu posso dizer eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ficar só em uma ou duas frases, ou fazer todas, ou pegar uma e fazer só aquela. Então, vai muito do sentir mesmo. Tem um tempo mínimo de prática diária, ou você tem que... Tô fazendo as perguntas aqui, eu não tô conseguindo ler as perguntas, você tá conseguindo ler? Não tem um tempo diário, mas como eu também eu faço, né, instrutor e facilito também práticas meditativas, eu diria que o ideal seria de 5 a 10 minutos por dia. Agora, Ho'oponopono é algo que eu acho bem legal, que como é um mantra, né, as frases são mântricas, conforme a gente vai fazendo, vai virando mântricas, é como se ficasse no background aqui da nossa mente, né? Reverberando, reverberando. Então acaba que a partir do momento que você já tem uma prática consistente diária, é como se ficasse o tempo todo tocando aqui. E aí você praticamente pratica o tempo inteiro. E eu ousaria dizer que até dormindo. Legal. E também isso daí com relação aos ciclos, é interessante que não é só um ciclo diário ou de pensar um sentimento. Eu acho que tem ciclos, na minha experiência, de momentos de vida. A metodologia Caminhar, né, que é a metodologia que a gente desenvolve no Mulheres Exponenciais, ela traz várias ferramentas que devem ser trabalhadas. Então, por exemplo, a gente tem o Ho'oponopono entra na parte do acredite, né, de que a gente tem que acreditar nessas ferramentas mesmo de transformação, mas a gente tem lá, por exemplo, o Movimente-se, que é de atividade física, o Nutra-se, que é de nutrir-se de bons sentimentos e também de bons alimentos, a comunicação não violenta, que a gente usa para melhorar também os nossos relacionamentos, além do Ho'oponopono. Enfim, são várias ferramentas que eu e a Renata juntas identificamos, né, como mulheres vivendo esse momento da nossa vida, que são necessárias para a gente conseguir esse equilíbrio. E o Ho'oponopono, na verdade, sendo uma dessas ferramentas, eu percebo que existem ciclos. Por exemplo, você vai conseguir exercitar todas as etapas do método Caminhar o tempo todo na vida? Não. É impossível você o tempo todo estar exercitando Ho'oponopono e ao mesmo tempo pensando na sua dieta e ao mesmo tempo lembrando que você tem que fazer atividade física e ao mesmo tempo fazendo meditação assim, todos Renata? os dias. Renata tá aí atrás. Por que assim, essa dificuldade de fazer todas as coisas? A gente às vezes precisa integrar isso tudo, né? Pela própria palavra. A gente precisa integrar todas essas práticas. Porque a gente precisa ter saúde em todas essas coisas. A metodologia Caminhar, ela tem muito essa intenção. Ela surgiu a partir do momento que a gente entendeu na maturidade dos 40, mas não chegou lá ainda, ela ficou madura muito antes. Nasci assim, eu já nasci velha. Isso, exatamente, também é isso. Mas enfim, a essa altura da nossa vida, são ferramentas que a gente identificou que são necessárias para que a gente consiga ter saúde integral. Então, assim, a saúde, ela só é integral quando a gente une isso, né? Espírito, mente e corpo. Então, precisa fazer dieta sim, na verdade, precisa... O conceito de saúde da OMS. O conceito mesmo, exatamente, de saúde, é exatamente esse. E o Ho'oponopono, voltando lá para o ciclo, o Ho'oponopono, por exemplo, teve momentos durante a minha experiência de vivência com essa ferramenta. Teve momentos que eu senti mais necessidade. Teve momentos que eu tive mais tempo. Porque às vezes, na minha rotina diária, por um tempo eu me perdi, não consegui encaixar o Ho'oponopono ali. Aí teve outros momentos que eu tinha e defini como meta todos os dias, quando eu acordar eu vou fazer. E naquele momento eu senti mesmo a necessidade de voltar, de repente eu percebi que estava me perdendo um pouco nesses sentimentos, que eu estava me desvirtuando, então eu voltei para aquilo. Assim como tem momentos que a gente olha e fala, nossa, eu estou comendo errado, vou voltar para a minha dieta. Né? Não significa que você vai comer pouco e tal, é simplesmente ter entendimento de que a gente precisa desse equilíbrio, de que você precisa olhar para todos esses lados. A gente desenvolveu uma ferramenta que estiver vendo aí, que não teve oportunidade ainda de olhar, que foi a Mandala Exponencial, que é uma ferramenta muito interessante de autoconhecimento, porque ela tem os 8 pilares da metodologia Caminhar, em que a gente pode, fazendo esse exercício, observar em que pontos desse estado de equilíbrio você tem carências ainda, onde você está precisando focar agora. E ela pode ser feita, essa mandala,
de tempos em tempos, uma vez a cada mês, uma vez a cada 2 meses, porque as nossas necessidades, o nosso foco mudam. Então, assim, a gente tem lá na bio, tá? A gente está na descrição lá, quem tiver interesse de fazer esse exercício, de perceber neste momento qual é o ponto que você precisa focar. Então, a mandala tem essa intenção de autoconhecimento, de você olhar dentro da metodologia caminhar especificamente, né, que é um método que a gente utiliza, naqueles pontos que são necessários para a nossa saúde. Qual é o seu momento agora? No que você está bem e no que você precisa focar agora? Porque é fato, a gente não vai conseguir olhar para todas as áreas ao mesmo tempo. Então, o Ho'oponopono tem essa coisa cíclica, de momentos, de ter tempo, de ter necessidade, assim, não só como essa ferramenta, como todas as outras. E é importante você estar falando para as pessoas que estão ouvindo, que às vezes a gente fala de algo que é muito metafísico, né, que é muito voltado para o espiritual, para o autoconhecimento, e todas essas áreas falam sobre isso. Às vezes a gente tem a crença de que eu preciso me retirar da sociedade, me retirar das minhas funções, me retirar das minhas obrigações, da minha vida, para poder praticar esse tipo de coisa. Isso é um equívoco, né? Na verdade, a gente tem que integrar todas essas práticas à vida que a gente tem. Se a gente não nasceu lá nos Himalaias, num lugar extremamente alto e só uma espiritualidade exacerbada, a gente nasceu aqui no Brasil, numa era de transição planetária, eu estou aqui encarnado nessa sociedade, é porque aqui está todos os meus aprendizados. Se eu nasci nessa família, porque está aqui os meus aprendizados dentro desse contexto. Então eu vou adequando a minha rotina, a minha vida, para inserir esses ensinamentos, para que eu continue praticando. Senão eu vou ter sempre a justificativa de que minha casa é barulhenta demais, eu tenho menino, eu tenho crianças, eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho trabalho. E que hora que vai praticar? Que hora que vai se olhar no sentido de se autoconhecer, se autoperceber, se autoamar, se autoaceitar? Se auto-tudo, né? Se auto-tudo, porque é o que a gente precisa. Então, é colocar isso dentro da nossa rotina de uma forma muito funcional e tranquila, porque é o tempo que tem. Não tem um tempo certo. Na verdade, está tudo certo. Se eu posso praticar 1 minuto, nossa, faça, já é 1 minuto suficiente. Se eu só posso praticar, eu só consigo ter meu tempo quando eu estiver no chuveiro, tomando banho, pratique. Tomando banho. Que banho bom, né, Manu? E que banho, né? Eu sinto muito, eu te amo. Né? Então eu tomo banho. Então a gente vai criando essa rotina de uma forma leve, tranquila, para que isso também não seja pesado. Porque senão, tal hora eu tenho que praticar, tal hora eu tenho que fazer outra coisa. Aí não dá certo, aí fica pesado. Aí a gente começa a criar outras coisas. Né? Então, o que a gente propõe com essas práticas de autoconhecimento, desenvolvimento, espiritualidade, é essa autotransformação com essa percepção do contexto, né, que a gente está vivenciando hoje. Eu vivo numa sociedade moderna, ocidental, capitalista, trabalho e tenho que me conhecer. Nossa, a gente tem muitos desafios para vencer. Na Idade Média, em outras civilizações, outro tempo, a gente não tinha tudo isso, todas essas distrações. A gente podia ter feito o dever de casa. Não fez, queridinhos e queridinhos, estamos aqui para isso. Para se conhecer, para se desenvolver e, acima de tudo, para sair dessa existência um pouquinho melhor do que aqui a gente entrou. Então, o objetivo de tudo isso, da gente estar com mulheres exponenciais, né, no trabalho com Ho'oponopono, seja Ho'oponopono, astrologia, que também é outro caminho também bem legal, reiki, meditação, mindfulness, constelação, caminhar, tudo isso, a proposta é fazer pessoas melhores no mundo. E o mundo está carente de seres humanos. Então, a partir do momento que eu começo a praticar, qualquer coisa que faça você melhor já tá com um ganho gigantesco. Tô te dando uns coraçãozinhos, tá, Manu? Amei. Coraçãozinho pra Manu. Já tá dando, assim, um salto gigantesco porque você tá fazendo a sua parte. E hoje a gente estava conversando mais cedo sobre a transição de eras. E eu diria que transição de eras, transição planetária, que é o momento que a gente está vivenciando agora, né? É um momento em que a gente precisa avançar. Avançar, não avançar hoje é recuar. Então eu deixo o convite para vocês, porque vocês, no mínimo, se duvide, faça que nem as pesquisadoras, experimente. Tire as próprias conclusões. Porque a minha experiência é uma,
da Dani é outra, da Renata é outra, do Bruno é outra. Então a gente não pode generalizar um conhecimento e um ensinamento que é tão subjetivo. A gente só vai saber de fato se tem benefício ou não na nossa vida, na nossa experiência, se eu fizer. Se eu ousar experimentar, nem que seja por 15 dias, 21 dias, que é um prazo mínimo, razoável, para ter algum tipo de experiência. Então eu deixo esse convite para vocês. Sábado a gente tem, né, o evento com a Maria Silvia. Ainda tem algumas vagas caso vocês queiram, né, participar. A Maria Silvia, eu falo que é a top das galáxias para falar desse assunto, e eu sou muito suspeita para dizer sobre o trabalho dela, que eu adoro. A Maria Silvia foi a pessoa que abriu a minha consciência para além, né, de um conhecimento que eu já tinha, né? Eu era muito espírita kardecista. Eu sempre fui assim, desde criança, por conta de mediunidade, várias coisas. E quando eu conheci a Maria Silvia, teve o boom, né, de espiritualidade, mestres ascensionados, ufologia, veio um monte de coisa junto, e aquilo fez todo sentido para mim. Então, desde que eu tenho 14 anos, eu acompanho o trabalho dela e fiquei enchendo muito o saco dela para trazer ela para o Uberlândia, então aproveita, porque eu não sei quando ela vai voltar, porque ela está com um trabalho online muito mais intenso do que no presencial. Então eu deixo esse convite, caso tenha interesse. E tendo perguntas, né, Dani? Eu tenho uma pergunta que eu quero responder, na verdade, aqui, porque nós estamos quase finalizando. Temos 4 minutos e tem um sorteio, né? Nós temos que anunciar a sorteada, porque já que a Manu falou do curso, né? A verdade é a respeito, exatamente o que a Manu falou. A pergunta é onde eu encontro algo sobre isso para estudar. E aí eu queria dizer que hoje a gente tem um acesso ao mundo online, né? A gente tem tudo isso na internet. A princípio eu diria que o primeiro passo é acompanhar o Vida Iluminada, que tem bastante coisa lá. O Mulheres Exponenciais, que seria uma porta de entrada para conhecer isso. E aqui nós estamos falando especificamente de Ho'oponopono, a Maria Silva Lovas também. Todos esses 3 que eu acabei de citar tem cursos específicos de aprendizado mesmo, mas independente dos cursos, também conteúdos gratuitos. Se você acompanhar os 3 diários, com certeza, lives que vão estar tratando sobre o assunto. Existem, além desses, né, online, existem vários livros, e quando a gente começa a se envolver, né, com essas áreas, a gente vai descobrindo uma literatura muito vasta. Então, enfim, quem perguntou foi a Raquel. Eu não sei exatamente se você gostaria de estudar sobre o Ho'oponopono, mas eu te sugeriria fazer uma busca na internet, que com muita facilidade você encontra aí vários livros, e inclusive acesso online a muito no YouTube, no próprio Instagram, mas você teria acesso a vários conhecimentos. Né? Não tem desculpa. Quem quer conhecer, quem quer saber qualquer coisa, nesse atual momento tá tudo no oráculo, Google. Vai lá, dá uma consultada, né? Dá um Google. Vai achar muita coisa boa, mas também muita coisa não é tão boa assim. Filtra. E o principal, sente o que toca a sua alma e vai em frente. Gente, para terminar, antes que o Instagram bloqueie a gente aqui, eu preciso anunciar quem foi a vencedora. O Mulheres Exponenciais, em parceria com Vida Iluminada, a gente sorteou, a gente fez um sorteio de uma vaga para esse workshop presencial no sábado. Eu vou estar aqui com um presente, junto com a Maria Silvia, com certeza vai ser cheio de emoção. E a gente fez um sorteio que nós vamos colocar no Stories. Rufem os tambores. Eu tenho tanta coisa aqui que eu não sei onde está, o que a Renata me mandou da sorteada, mas está aqui, ó. A vencedora é a Jéssica Melo de Santi, o Instagram é a doutora Jéssica de Santi. Eu vou entrar em contato com ela, vou mandar um direct para anunciar como vencedora, e a gente se comunica para você estar aqui sábado junto com a gente. E como a Manu disse que tem algumas vagas, quem se interessar, Manu, cita aí o telefone ou pode me chamar no direct no Instagram ou pelo WhatsApp 34 991 50 90 86, e aí eu passo todas as informações. No mais, queria agradecer demais quero agradecer demais essa oportunidade de estar aqui. A Manu aceitou meu convite de pronto, a gente nem se conhecia pessoalmente, então muito obrigada pela receptividade. E
Agradecer a todo mundo que cada está aqui, cada uma né? das pessoas que nos prestigiaram, assistindo, fazendo perguntas. E dizer que foi realmente um prazer e que eu acho que é uma hora que a gente fica junto, que é sempre muito aprendizado, muito crescimento. A gente tem sempre muito a compartilhar e muito a aprender. Por mais que a gente estude, né, e busque esse conhecimento, o conhecimento é muito vasto, a gente sempre aprende muito nessa horinha que passa junto. A todas as mulheres exponenciais, obrigada, gratidão, e eu espero vocês no sábado. Se não, mandem perguntas e a gente vai respondendo. Bye, bye.